Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Milane Silvano. Seja bem-vindo ao Milane Mudança. O nosso tema de hoje é descansa. Se você tá ligado nos louvores, se você é aquele cristão raiz, certamente você já deve conhecer esse louvor. E hoje nós falaremos diretamente sobre descansar em Deus. O nosso texto bíblico base se encontra lá em Êxodo, capítulo 14. Mas que tal, antes da gente ler o texto bíblico base, a gente entender um pouquinho do cenário histórico em que esse texto bíblico se encontra, só para a gente não perder o costume. Vamos lá? Dar uma breve recapitulada nos acontecimentos que antecedem o capítulo 14 do livro de Êxodo. É importante lembrar que José do Egito já havia morrido. O braço direito de Faraó morreu. E depois de sua morte, lá no primeiro capítulo de Êxodo, nós iremos ver que um novo Faraó assumiu o poder. Esse Faraó não tinha tido um contato com José, por isso não tinha razões para ter consideração por José ou pelo povo de José. Dessa maneira, o Faraó começou a observar o crescimento exponencial do número de israelitas no Egito. E ele começou a ficar preocupado. E aí ele começou então a pensar, vou intensificar o regime de trabalho sobre esses egípcios. E dessa maneira Faraó fez. O povo de Israel entrou em um regime de trabalho basicamente escravocrata. E nesse cenário, o povo começou a clamar, Deus ouviu o clamor, então disse para Moisés através da sarça ardente, eu vou levantar você como libertador do meu povo, porque o meu povo está clamando por mim no Egito. Moisés e Arão, seu irmão, foram então conversar com Faraó e interceder, pedir a Faraó a libertação do povo. E Faraó não deu a mínima para eles. Faraó não libertou o povo, então Deus enviou 10 pragas para o Egito. A última praga foi a mais marcante, a praga da morte dos primogênitos, onde todos os primogênitos dos filhos dos egípcios morreram. No lado de Israel, o povo de Israel, ninguém morreu, até porque eles passaram o sangue do cordeiro nas portas e nos umbrais, simbolizando que ali foi feito um sacrifício pela vida de seus primogênitos. Já Faraó, não, os egípcios não, e eles sofreram a dor amarga da perda. Houve morte praticamente em todas as casas dos egípcios, e Faraó, em meio à sua dor e revolta, decidiu então liberar o povo. Disse para Moisés, pode levar esse povo daqui. O povo do Egito ajudou, inclusive, o povo de Israel a ir embora, entregaram para eles prata, ouro e roupas para que eles fossem logo embora dali. Mas depois de um tempo, Faraó então pensou, por que eu libertei esse povo? Não faz sentido algum. Vamos atrás deles. E Faraó, junto com o seu exército, se levantaram para ir atrás do povo. E uma perseguição se iniciou. E no cenário em que o nosso texto bíblico se encontra, o povo viu o Faraó se aproximando, ficou com medo e fizeram perguntas para Moisés. Começaram a indagar Moisés, dizendo o seguinte, olha só, Moisés, estava faltando sepulcro lá no Egito para que você trouxesse a gente para morrer aqui? É sério mesmo que você trouxe a gente para morrer aqui? Se fosse para morrer aqui, era mais fácil você ter deixado a gente morrer lá. E a gente começa a observar duas coisas. O medo excessivo do povo e o sarcasmo deles. Até mesmo porque o povo do Egito era um povo que tinha uma cultura fúnebre muito forte. Dessa maneira, a gente consegue concluir que sepulcro no Egito não iria faltar. O problema é que faltou descanso em um Deus que não queria ver eles mortos em sepulcros, e sim vivos com uma vida nova, com um renovo a partir daquele momento. E uma coisa que a gente precisa destacar é que o povo já tinha experimentado do poder de Deus antes de estar ali de frente para o Mar Vermelho. Olha, eles já tinham visto 10 pragas se cumprirem sobre o povo do Egito. Além disso, eles já tinham recebido de Deus
A graça, já tinham visto a manifestação do poder de Deus através da coluna de fogo que estava com eles à noite na caminhada e da nuvem que cobria eles durante o dia. Eles viram a coluna e viram a nuvem até chegar a esse momento de frente para o Mar Vermelho. Pois é, mas em meio à aflição, eles se esqueceram do que Deus já havia feito antes, das maravilhas que Deus já havia operado. Quantas vezes nas nossas vidas a aflição nos cega, rouba de nós a memória de tudo aquilo que Deus já fez por nós, da providência divina que já se estabeleceu sobre a nossa vida muitas outras vezes. Quantas vezes nos desesperamos e nos esquecemos daquilo que Deus prometeu e daquilo que Deus já fez sem que a gente nem sequer merecesse. É muito fácil a gente deixar de descansar na hora do desespero. Mas para que você não deixe de descansar, para que você se lembre de valorizar a importância do descanso, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, hoje nós iremos trabalhar 3 pontos cruciais. Vamos lá? Bom, para a gente começar, o primeiro ponto é confiança. Eu sei que é difícil de confiar. Muitas vezes a sociedade começa a empregar em nós a prática da desconfiança. Mas eu quero te lembrar que nós precisamos confiar num Deus que pode todas as coisas. Essa semana eu fui à casa de uma amiga minha, eu quero dar um testemunho bem rápido para vocês agora. Ela está com o irmão e a cunhada internados por Covid-19. E eu conheço tanto o irmão quanto a cunhada dela e eu fiquei incrivelmente preocupada e falei para ela, olha, por favor, me mantenha informada. Eu estou preocupada com esse cenário. E aí ela virou para mim e falou assim, você está preocupada? Eu não estou não sabia? Aí eu olhei para a cara dela e falei assim, como é que você não está preocupada, gente? Que isso? E ela falou para mim, eu estou descansada no Senhor. Eu estou orando todos os dias e eu tenho certeza que o que for melhor para a vida deles, Deus vai fazer. Porque se eu ficar me preocupando, Milane, eu vou adoecer também. Eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu preciso desenvolver no dia a dia, na obra do Senhor. Eu não vou conseguir fazer mais nada. Então, eu estou orando e colocando eles nas mãos do Senhor, na certeza de que Deus está cuidando de tudo. E no mesmo momento Deus falou para mim, tá vendo? Você precisa desenvolver mais confiança. E muitas vezes quando a crise chega, quando a dor se apresenta, o confiar é um desafio gigantesco na vida de todo cristão. E por que é um desafio confiar? Porque muitas vezes a gente começa a depositar a confiança em coisas que são erradas, em coisas que não vão garantir sucesso, não vão garantir vitória. A palavra do Senhor mesmo diz lá em Salmos, capítulo 20, verso 7 até o verso 9, o seguinte, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Em quem você tem depositado a sua confiança? O descanso só vem a partir da confiança. E se você confia no que é confiável, você não tem como errar. Então confie no Senhor, porque Ele é o único Deus que trabalha em favor daqueles que o servem, daqueles que nele esperam, daqueles que nele confiam. Mas continuando, o segundo ponto que nós iremos trabalhar hoje é decisão. O crente vai precisar ter decisão em inúmeros momentos da vida. E o povo tinha uma decisão simples a tomar. Voltar para o Egito ou permanecer marchando, sendo liderado por Moisés. Quantas vezes em nossas vidas a gente quer voltar para o Egito, de onde Deus nos tirou, simplesmente pelo fato daquele ambiente, apesar de doloroso, ser algo que nós conhecemos. Porque o conhecido é sempre muito mais confortável. Porque se lançar para o novo, significa que desafios que você não conhece, que você não sabe quando vão chegar, como vão chegar, vão se apresentar diante de você. Mas se você já desenvolveu a confiança, a decisão precisa ser sempre aquela que Deus está te chamando para fazer.
E eu quero te dizer hoje, servo e serva do Senhor, a ordem é para marchar e não para recuar, porque com o teu Deus é vencer ou vencer, não tem plano B. Com Deus é vitória na certa. E se você confia no teu Deus, marcha, vai em frente, não volta para trás não. E para viver o novo é necessário se posicionar. Então se posiciona na batalha e ouça a voz do teu general. Porque soldado vivo, soldado que vence, é aquele soldado que obedece. Não é aquele soldado que fica questionando, não, mas por que a gente está aqui? Mas para que a gente vai fazer isso? Você imagina um general, num momento de conflito, ele vira e fala, no chão! E aí, um deita no chão e o outro fala, mas por que no chão? Pra que no chão? Pô, já era, já morreu, já tomou uma bala perdida que nem sabe de onde veio. É desse jeito. Soldado que fica questionando no momento da batalha tende a fracassar. Por isso, obedeça a ordem do teu general e marche dentro daquilo que ele está colocando na tua vida para desenvolver. Porque por mais que o teu Egito possa ser conhecido, ele não é para você. Tem até um louvor do Ministério Zoe que diz, e mesmo que minha alma grite e queira me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar. Então você confia, você descansa e você se lança para o novo, porque apenas cantar não adianta. Se a sua alma estiver gritando, o teu Deus deve ser a voz que você vai ouvir. Se posiciona, chega de indecisão. Crente precisa se posicionar frente àquilo que o general manda fazer. E se for para marchar, você vai marchar. Se for para se jogar no chão, se ajoelhar e clamar o teu Deus por socorro, por vidas e principalmente por mais dele na tua vida, você vai se jogar no chão e vai se lançar. Eu profetizo sobre a tua vida mais autoridade no nome do Senhor e principalmente mais obediência, confiança e decisão para se posicionar nas batalhas que você terá. Gente, e agora a gente vai entrar no ponto em que Deus tem trabalhado mais na minha vida e eu creio que Ele vai trabalhar na sua vida também. O terceiro ponto de hoje é: abandone as preocupações. A preocupação nada mais é do que uma ocupação antecipada. Basicamente, no português claro, é a nossa clássica ansiedade. Quantas vezes somos ansiosos? E a palavra do Senhor nos diz, no Evangelho segundo Mateus, lá no capítulo 6, o seguinte: não andeis ansiosos com coisa alguma. E essa palavra foi a palavra que o Senhor trabalhou na minha vida essa semana. Eu subi um monte, eu estava com uma nuvem de preocupações. E eu chorei, né? E quando eu levantei os meus olhos, eu observei que havia, né? O capim estava sendo balançado pelo vento. E Deus me fez lembrar dos lírios. E dessa palavra de Mateus 6, no sentido de que os lírios não fazem nada para ter toda aquela beleza. É Deus que dá a beleza a eles, é Deus que veste os lírios. O que Deus não vai fazer por nós se Deus cuida de todas as coisas? Ele está cuidando de tudo, então nós precisamos nos preocupar menos. Eu sei que é incrível ver lírio num capim braquiária, mas é assim que Deus trabalha. Eu já disse aqui e repito, muitas vezes Deus vai falar conosco através da palavra dele. E aí a gente tem a certeza de que só pode ser ele. E eu quero te dizer nesse momento, comece a desenvolver a prática de não se preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence a Deus. O que você tem é o hoje. Faça hoje o seu melhor com as condições que você tem e deixe o amanhã com o Senhor. Aprenda a se preocupar menos, porque isso vai te levar a descansar mais. E você pode me dizer, Milane, mas você entende como é que isso é difícil? Eu sei que é difícil. Eu vivo pensando quando que isso é difícil. A questão não é impossível. Quando Ruth decidiu sair com Noemi, ela teve confiança, ela tomou uma decisão e ela não se preocupou, porque ela virou para Noemi e falou assim, Noemi,
Não tem problema não. O teu povo vai ser meu povo, o teu Deus vai ser meu Deus. E onde quer que você morra, ali eu vou morrer também. Ou seja, cadê a preocupação de Ruth? Aonde estava? Ela teve confiança, ela teve decisão e ela também abandonou a preocupação. Então, que venhamos a nos inspirar na atitude de Ruth, porque Orfa decidiu retroceder, decidiu voltar para trás. E o seu nome nem sequer foi mais mencionado, mas o nome de Ruth, que se lançou para o novo, foi o nome que entrou na genealogia de Jesus. É o nome que é usado em inúmeras pregações até hoje. Bom, mas chegando ao final, para a gente fechar, eu quero te lembrar, lá no finalzinho do verso 14, que a palavra diz que Deus iria pelejar por eles. Ou seja, nós precisamos descansar na certeza de que algumas batalhas não serão vencidas pelas nossas forças, pelas nossas condições financeiras, psicológicas, físicas, estruturais. Essas batalhas serão vencidas pelo poder do Senhor. Então, descansa, aprenda a descansar, desenvolva isso em você, porque o Senhor que prometeu a vitória para a sua vida é aquele que te diz: descansa, quem te prometeu garante. Chegamos ao final de mais uma reflexão bíblica. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se essa palavra abençoou a sua vida, curte, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das reflexões que nós estivermos postando. Todo sábado tem reflexão nova aqui no nosso canal. Receba um grande abraço, descansa no Senhor. Mil beijos para todos vocês e tchau, tchau!